Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, meus amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de oração da Igreja Batista Betel. E para dar início, vamos abrir com o louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é
Meus queridos, muito obrigado por estarem aqui conosco. Quero lhe convidar, domingo, às 18h30, nesse canal, nós estaremos com o nosso culto de louvor e adoração, e nesta feita nós teremos a ceia do Senhor. E eu quero lhe convidar a participar desse banquete, desse privilégio, mesmo distantes. Vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos para a nossa terceira ceia durante a pandemia, e louvado seja Deus, porque nada pode nos impedir. Então você é o nosso convidado. Depois de escutarmos essa linda canção, nós vamos para a nossa leitura de hoje, que se encontra em Salmos 97, versos 1 e 2, que diz assim: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Amém? Amém. Diante dessa glorificação a Deus, nós vamos orar para que Ele conduza o nosso culto, que Ele esteja presente, que Ele receba o nosso louvor diante do seu trono. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos por mais um dia, pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez, mesmo que pela internet. Que o Senhor conduza, ó Pai, este culto, que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor, e que o Teu nome continue sendo exaltado e glorificado sobre a terra e sobre os céus. Que todos possam reconhecer, Senhor, a Tua glória e majestade. Essa é a nossa oração neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, nós vamos matar um pouco da saudade de algum dos nossos irmãos. Amém. Olá, meus irmãos, eu estou passando para agradecer ao Senhor a misericórdia que Ele tem tido sobre a minha vida e a vida dos meus familiares, agradecer pela minha família, mesmo depois da parada, né, da quarentena, tanto eu quanto o Diarruri estamos trabalhando normal, não paramos a nossa rotina de trabalho, que o Senhor possa continuar nos guardando, não só a mim e a Ele, mas a todos que precisam estar trabalhando, que precisam estar na rua. Agradeço pelo cuidado e pelo livramento, né? Quero dizer que estou com muita saudade de todos, do convívio, do templo, do culto. Tenho acompanhado a programação online, tem sido bênção, mas nada se compara a estar perto, né? A estar pessoalmente. Mas tenho fé que o Senhor nos sustentará e vamos em breve poder estar juntos novamente. Boa noite, irmãos, graças a paz. Estamos passando aqui para informar um pouco da nossa rotina nessa quarentena. Nós estamos cumprindo o isolamento social em partes, né, porque continuamos trabalhando, porque Valdemir trabalha na segurança pública e eu na saúde, então são considerados serviços essenciais que não podem parar. Mas no mais nós estamos cumprindo, né, não saindo de casa, saindo só quando precisa para comprar algumas coisas e para ir ao banco. E estamos em casa, né, com todos os irmãos. Aproveitando também o momento de quarentena para colocar alguns serviços de casa em dias. Nós tínhamos deixado passar algumas coisas que não tinha tempo de fazer. E agora, na quarentena, estamos fazendo. Eu e Fernando continuamos em casa ainda, pois não estamos tendo aula. A minha faculdade era para ter começado em abril, mas devido à quarentena ela não começou, então estamos aguardando. Pois é, e a gente também está bem envolvido com a questão da igreja, dos afazeres da igreja. Tanto nos cultos, a gente tem recebido material de alguns irmãos para montar os cultos, enfim, planejar os louvores também, essas coisas. Mas a gente tem gostado muito de estar participando disso, sabe? É uma coisa que a gente tem se identificado. Para finalizar, nós vamos deixar um trecho da Bíblia, né, da Palavra de Deus, que se encontra em Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim: Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, e agradecendo-lhe por tudo que Ele já faz. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém? Amém. Boa noite a todos, irmãos. Até mais.
Boa noite, irmãos. Que bom estar com vocês de novo. Eu quero agradecer a Deus, né, que Ele me deu o privilégio de completar 40 anos. E eu quero louvar Ele por isso. Eu sempre digo que eu não sei onde estaria se o Senhor não tivesse me alcançado. E o meu pedido de oração é pela minha amiga Selma, que Deus possa estar guardando ela nesse período de pandemia, já que suas defesas são baixas, então que o Senhor possa estar cuidando dela nesse momento. Amém. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão, encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão, encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, comunhão, vinho e pão, comunhão, vinho e Bom, meus irmãos, depois desse momento nós iremos agora ouvir a mensagem do nosso pastor, que ela possa edificar as nossas vidas e falar aos nossos corações. Olá, queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz de Jesus a todos. Seja bem-vindo ao culto de oração da Igreja Batista Betel. Que Deus possa abençoá-los, muito bom estar aqui. Se você está assistindo este culto, Deus tem permitido, e o desejo do nosso coração é que Deus fale ao seu coração e possa edificar a sua vida através da sua palavra. Meus queridos irmãos, já vamos com mais de 70 dias nesse isolamento, e sei que muitos estão chegando no seu limite, mas eu queria lhe dizer, tudo isso vai passar, Deus é com você, Deus é conosco, e nós poderemos testemunhar de todas as lições que nós vamos tirar desse tempo que Deus tem permitido. Apesar de vermos tanta confusão, desinformação, brigas por coisas pessoais dos nossos dirigentes, líderes da nação,
também do mundo, por se dizer, eu quero dizer que Deus nunca perdeu o controle dessa situação, que Deus governa, domina todas as coisas. Como ele faz, diz lá para Jó, quando ele discursa no capítulo 5, que Deus é quem bota reis e quem tira, desce a sepultura, levanta, fere e cura. Deus tem o controle de tudo. Amém? Glórias ao nome do Senhor. O que você precisa fazer é aquecer o seu coração através da oração e a leitura da palavra. Então, tudo vai passar e nós estaremos firmes na rocha chamada Jesus Cristo. Eu queria, então, nesta noite, ler um texto da palavra de Deus e eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 10. É um texto conhecido, mas bastante interessante para podermos, nessa noite, pensarmos sobre ele e o que Deus tem para nos falar. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Esse texto vai falar do ministério de Jesus. Os evangelhos contam e narram a vida e o ministério de Jesus. Aquilo que ele fez, como foi, a quem ele se manifestou, e coloca então situações que nos deixam lições profundas e que podem edificar e fazer a nossa fé crescer. No capítulo 10 do Evangelho de Marcos, a partir do 46, conta a história do cego de Jericó, bem conhecida. Vamos ler, diz assim: e foram para Jericó. Quando ele e os seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus caminho afora. Vamos orar. Pai querido e Deus amado, eu quero agradecer o Senhor pela oportunidade que temos nessa noite, mais uma vez, de estarmos em sua presença, de cultuarmos o seu nome, vermos os nossos irmãos, os pedidos de oração que foram feitos, os agradecimentos colocados no chat, e dizer muito obrigado pela oportunidade que temos também de podermos pensar e refletir sobre a Tua Palavra, o verdadeiro pão que sustenta a alma e a vida do homem. Senhor, nessa noite eis o Seu povo e todas essas pessoas que estão assistindo este culto. Deus, eu lhe peço em nome de Jesus que a Sua Palavra salte como luz ao coração do Teu povo, que os olhos sejam abertos, que as cadeias se quebrem, aquelas que impedem, que atrapalham de entendermos e compreendermos, que vidas sejam salvas, libertas, e que haja direção para a vida de cada um por causa da Tua Palavra. Mas precisamos da ação do Teu Espírito agora. Visita cada coração, produz a Tua Palavra fé, esperança e libertação para a glória do Teu Filho amado. Amém. Glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos, muito conhecido o texto deste homem, do cego de Jericó, de Bartimeu. E eu queria aqui fazer algumas considerações e pensar com os irmãos. Provavelmente os irmãos já tenham ouvido tantas vezes a mensagem sobre este texto, mas que Deus renove ela em seu coração. Jesus estava fazendo aquilo que sempre fazia, caminhando, pregando o Evangelho, curando, libertando, pregando as boas novas, que é o Evangelho do próprio Cristo.
E nessa feita, depois de várias caminhadas, ele estava voltando da Pérea para Jerusalém. E nesse trajeto era preciso passar sobre Jericó. E o texto sagrado diz que foi ali que ele encontrou este homem que era cego. Neste caminho, neste trajeto. Bom, os sinóticos tratam, Mateus, Marcos e Lucas falam e narram esse fato. Marcos e Lucas dizem que foi na saída da cidade. Mateus e Marcos. Lucas diz que foi na entrada da cidade. Entretanto, Mateus é o único que diz que haviam 2 cegos. Os sinóticos, eles não estão entrando em contradição. Na verdade, eles se completam na narração do ministério de Jesus Cristo. Algumas possibilidades aqui. A primeira delas, talvez eles não estejam falando da mesma Jericó. E talvez sejam fatos diferentes. Há uma Jericó, que é aquela Jericó que conhecemos lá de Josué, no capítulo 6. Aquela Jericó de muralhas que um carro poderia atravessar, de Raabe, a prostituta. Aquela Jericó que foi destruída, mas existia, e ela ficava aproximadamente 25 quilômetros de Jerusalém, ao norte de Jerusalém. Mas existia uma outra Jericó, a Jericó edificada por Herodes o Grande, e provavelmente seja essa Jericó que o texto aqui narre. Essa é uma das possibilidades, não é? Então, Jesus e essa Jericó ficava mais próximo, além do Jordão, mas bem mais perto de Jerusalém. Então, esse talvez seja o fato desta diferença de narrativa, de 2 para 1 dos evangelistas, mas que não muda em nada. A verdade é que Jesus estava caminhando, então vamos considerar, ele estava indo da Pérea para Jerusalém e passou por Jericó. E aqui, queridos, o texto narra então, no verso 46, que fazendo esse trajeto, uma grande multidão, Jesus não estava só, havia a multidão, já eu vou falar sobre ela, e havia um homem assentado à beira do caminho, não é? Junto ao caminho, assentado. E o texto narra quem esse homem era. Então vejamos no 46, diz que primeiro que ele era mendigo. Também diz que ele era cego. E também diz que ele se chamava Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Bar, aqui é um termo aramaico. Bar significa filho de Timeu. Essa é a narrativa que se fala sobre Bartimeu. Nós não sabemos muito mais sobre Bartimeu. Sabemos que era um homem que não nasceu cego, ele se tornou cego. O texto sagrado não diz exatamente por que ficou cego, mas que já havia muitos anos que estava cego e que estava ali em um local que ele conseguiu para pedir esmola. Isso não é uma coisa incomum, esse cenário aqui nós podemos encontrar nas grandes cidades. E também nas pequenas cidades, você passeando pelo centro da cidade onde mora, talvez você encontre algumas pessoas, Bartimeus da vida, caídos, encostados em lugares, pedindo alguma esmola, com deficiências diversas, cegueiras, aleijões, enfim. Aqui é o caso de Bartimeu, então, mendigo. E por que era mendigo? Se era cego, ele não tinha como trabalhar, era uma situação muito difícil. Então, pelo fato de ser cego, provavelmente, se tornou mendigo. E Bartimeu estava ali. Eu queria falar, há 3 situações desse texto que eu queria tratar com os irmãos. A primeira delas seria a vida de Bartimeu. Mas nós temos aqui 3 elementos, então. Bartimeu, nós temos uma multidão e nós temos Jesus Cristo, que são os principais elementos desse texto. Então, falando de Bartimeu, eu queria pensar com os irmãos a vida sofrida que esse homem tinha. Esse homem não tinha uma vida fácil, porque se não é fácil nesses dias, não seria fácil naquele tempo. Veja, ele era pobre, ele era mendigo, mais que pobre, era um mendigo e era cego, provavelmente dependia de outras pessoas para locomover-se daqui para ali. Provavelmente sofria de muita chacota, provavelmente era muito humilhado. O texto diz que ele estava junto ao caminho, largado, talvez um lugar que sempre o colocassem ali na porta.
ou saída daquela cidade. Mas veja que o sofrimento desse homem era grande. A angústia. Queridos, eu fico pensando quando leio esse texto, alguém que não pode ver. Que não pode ver a luz do sol, da lua, das estrelas. Alguém que não pode olhar e quando vira a sua cabeça não vê nada ao redor. Alguém que anda em completa escuridão todo o tempo, que não há dia e não há noite, há sempre noite, aliás. Que o sono pode tomar a seu corpo, a sua alma, mas não muda nada naquilo que ele vê, porque ele não vê nada, porque ele é cego. Alguém que 100% dependia de outras pessoas lhe ajudarem. Alguém que estava vulnerável até ser roubado, mesmo que conseguisse alguma esmola, e não é incomum isso acontecer. Inclusive há até brincadeiras na televisão, aquelas chamadas pegadinhas de alguns canais bem conhecidos, aonde pessoas se passam por cego e esmolas são dadas e outros veem notas grandes e já é uma pegadinha e pessoas têm a coragem de roubar. Mas é de fato, aquilo é uma brincadeira, mas que retrata a realidade. Talvez Bartimeu quantas vezes tenha sido roubado, enganado. Meus queridos, que vida terrível este homem tinha de ser mendigo, de ser cego e de viver na dependência de outras pessoas quando aparecia. Você já pensou para parar nisso? Bartimeu vivia na escuridão. Eu fico pensando o que é viver numa escuridão. Meu Deus, e muitas vezes nós temos a possibilidade, a dádiva de Deus de olhar, de contemplar o universo, de olhar para uma flor, para uma árvore, de contemplar os céus. Eu gosto de fazer às noites uma lua cheia, um céu estrelado, e muitos não podem. Bartimeu não podia, e você pode. Bartimeu andava numa escuridão, nas trevas profundas. Mas Bartimeu um dia viu a luz, porque ele não nasceu cego. Ele sabia o que era a luz, o que eram os homens. Ele já tinha contemplado, provavelmente, a criação e as belezas daquilo que Deus criou. E eu não sei se isso torna a vida dele mais fácil ou mais difícil, porque um dia viu e agora não pode mais ver. Talvez alguém que tenha nascido cego e nunca tenha visto, fosse mais fácil conviver com aquilo, mas Bartimeu já havia provado o que é olhar a criação. Eis aqui esse homem à beira do caminho, tragicamente jogado, humilhado, esperando um dia após o outro passar. Mas esse homem tinha algumas coisas importantes na vida dele, apesar de não ter a visão. Do verso 47 diz: quando ouviu que era Jesus o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Bartimeu era cego, mas Bartimeu podia ouvir. E algumas deficiências que algumas pessoas podem ter, mas ninguém tem todas as deficiências. E Bartimeu era cego, eu estava cego, mas ele não era surdo. Ele tinha percepções. Aliás, dizem que essas pessoas, elas desenvolvem os outros sentidos e aguçam os outros sentidos justamente para tentar compensar. E ele percebeu que vinha uma grande multidão e alguma coisa estava acontecendo de diferente naquele dia. O texto sagrado diz que Bartimeu, no 47, percebendo aquilo, começou a gritar. Ele provavelmente ouviu o zunido da multidão, a fala de tantas pessoas dizendo: é Jesus. É possível que Bartimeu já tivesse ouvido falar da fama de Jesus. E estando ali, como não podia ver, então o que ele podia era ouvir bem. E provavelmente as pessoas que passavam, a fama de Jesus era muito grande. Este foi a última aparição do milagre público de Jesus, exatamente aqui em Bartimeu. Então é possível que Bartimeu já tenha ouvido falar de Cristo, nessas alturas da sua vida e desse tempo. E ele está ali atento, então quando ele vê aquela multidão passando e aqueles gritos, ele deve ter escutado que era Jesus e a multidão apertando e querendo
falar ou querendo algum milagre, então o texto sagrado diz que ele começa a gritar. Mas a primeira coisa agora, em vista do sofrimento e da vida que esse homem levou, eu queria ressaltar algumas qualidades que esse homem levava consigo apesar da cegueira. A primeira coisa é que ele era atento. Ele não era uma pessoa dispersa, não era uma pessoa dispersa. Bartimeu, ele podia não enxergar, mas ele ouvia e ele tinha um ouvido aguçado para entender que talvez uma oportunidade estivesse passando, ainda que ele não visse, mas ele podia ouvir. Porque há pessoas na vida que, embora enxerguem, escutem, são completamente distraídas. As coisas passam. Há um provérbio, uma história popular, num conto que diz que o cavalo selado só passa uma vez. Pois bem, se fôssemos comparar com Bartimeu, ele não perderia essa oportunidade, como não perdeu. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com este cego é que ele era uma pessoa atenta. Se não podia observar com os seus olhos, ele podia observar e perceber pelos seus ouvidos. Então ele percebeu que a multidão e que Jesus estava ali, e por ter ouvido falar de Jesus, provavelmente ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A segunda coisa que eu queria ressaltar na vida de Bartimeu é que, além de ser atento, ele tinha voz. Ele não tinha visão, mas ele tinha um bom ouvido. E Bartimeu também tinha uma boa garganta. É verdade, queridos. Bartimeu sabia falar, sabia gritar. E Bartimeu, em meio àquela multidão, ele sabia que não existia outra possibilidade para ele. Ele não podia chegar até Jesus, porque não enxergava. Ele podia ouvir, tomar uma atitude, mas ele não podia chegar. Então Bartimeu usa uma segunda dádiva que Deus dá aos homens, que é a fala, a sua voz. E ele começa a gritar desesperadamente. E ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele grita uma frase messiânica, algo conhecido. Ele chama pelo Messias, conhecido pelo povo judeu, pelo povo hebreu. E ele gritava. E nós aprendemos nesse texto que esse homem, ele tinha um ouvido apurado para as oportunidades, e que esse homem não deixava e não se intimidava em meio à oportunidade. Ele passou a gritar e clamar. Ele não apenas gritava, era um clamor. Era um clamor como o clamor de Ana. Era um clamor e um louvor como o louvor de Paulo e Silas na cadeia. Era um clamor como o de Sansão, preso àquelas colunas. E clamou a Deus. Um clamor como um louvor, um reconhecimento de quem estava passando naquele momento, a despeito de sua situação miserável, de mendigo, de cego. Ele grita, o verso 47 é claro, e ele grita cada vez mais alto. Olha o 48. Muitos o repreendiam que se calasse. Verso parte B. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. É impressionante como este homem cego e mendigo nos ensina. É impressionante como pessoas estão muitas vezes sofrendo, apáticas, sem percepção, sem nenhum interesse daquilo que está acontecendo ao seu redor. E esse homem então grita, e quando ele é repreendido, ele ainda grita mais. Ninguém podia parar Bartimeu, porque o sofrimento era dele, porque quem estava cego era ele, porque quem era mendigo era ele. O que me mostra e me ensina que muitas vezes pessoas esperam de um pastor, de um padre, de um líder, de uma igreja, de uma denominação, e claro, estamos aqui para ajudar, mas ninguém, fora Jesus, pode te tirar da desgraça que muitas vezes nos acomete nessa vida. E Bartimeu sabia disso, porque doía na sua alma
porque ele sabia a vida desgraçada e humilhada que ele levava, meus irmãos. E ele não para de gritar. E ele clama, reconhecendo o Deus que ali passava. Meus irmãos, quando nós estamos em apuros, em aperto, nós podemos procurar ajuda, sim, num irmão, em alguém. A igreja é um amparo, é um instrumento de Deus na terra, sim é. Esse canal onde você escuta uma pregação é um canal que Deus usa para te abençoar, mas escute, não é esse pregador, não é esta igreja, não é o seu pai, sua mãe, seu esposo, seu filho, sua filha, sua mulher que pode te tirar dessa situação, senão o único que é o Salvador dos céus, o Senhor de toda a glória, Jesus. Você pode clamar aos homens, mas deixe de dizer, nunca deixe de clamar a Deus. E há momentos na vida da gente que o nosso clamor a Deus tem que ser em reverência, em adoração, em agonia, mas com força. E é o que Bartimeu faz aqui. É interessante também. Eu quero passar aqui para o segundo ponto de elemento que aparece nesse texto, que é a multidão. Meus queridos, no 48 a Bíblia diz que a multidão dizia, para de gritar, está perturbando, você está incomodando, você está atrapalhando. Se coloque no seu lugar, não há solução para você, você é mendigo e é cego, fique aí. E deixe que as coisas aconteçam, você está atrapalhando. Perceba, Bartimeu já vivia uma situação terrível. Já era muita humilhação para este homem viver aquela vida, mas além de tudo, uma multidão que se levanta para mandá-lo calar. Enquanto o sofrimento parece ser a pior situação da vida da gente, ainda aparecem pessoas para dizer cala. Sabe o que essa multidão pode ser simbolizado aqui? Comparado? Aquela pessoa que deveria apoiar você, o que você espera, mas que pelo contrário diz nada vai acontecer. Cale-se. Pode ser aqueles amigos de faculdade ou de colégio que vão te levando sempre para baixo. Essa multidão pode representar aquele empecilho, aquela pedra que colocam em você para dizer, fique aí dentro parado e preso, não adianta. Essa multidão pode representar elementos na sua vida, que ao invés de levar você, de se compadecer de você, ainda piora a sua aflição e o seu sofrimento, dizendo, cale-se. Essa multidão não tem sensibilidade, não tem piedade, não tem o traço do amor. Essa multidão me ensina sobre o egoísmo. Essa multidão enxergava, mas não via. Enxergava apenas aquilo que lhes interessava, mas não via a miséria daqueles que estavam à beira do caminho. Essa multidão era insensível porque, embora procurasse o Salvador, nada dele tinha. Porque não se compadeceram desse homem caído, cego e mendigo. Essa multidão retrata uma humanidade que quer favores de Deus, mas nada tem dele. Querem apenas a mão de Deus. Essa multidão muitas vezes te afasta de Deus e te impede de chegar a Ele. Essa multidão pode te representar também um copo de cachaça, um copo de cerveja, o bar da esquina. Essa multidão pode representar muitas coisas, irmão. Meu amigo, essa multidão pode representar muita coisa que te impede de ir a Jesus. A pergunta aqui nessa noite é se você está disposto a ter a mesma força, vigor, apesar de toda a desgraça que você pode estar falando. O Senhor não conhece a minha história, não conheço a sua, conheço a de Bartimeu. E sei da perseverança, apesar da desgraça da vida dele, eu sei que ele não parou
E ele mais ainda gritou quando ele viu os empecilhos que se levantaram. E eu quero te incentivar. Seja mais forte que tudo isso que tem gritado. Você não vai conseguir, você não vai superar, você não vai vencer, você não vai sair dessa. Então, no verso 49, ele começa a gritar mais ainda. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: tem coragem. Perceba. Deixa eu te dizer uma coisa. Escute isso no nome de Jesus. A multidão tentou parar Bartimeu. A multidão gritava e dizia: calha a boca, cego, mendigo. A multidão quis parar ele. Mas deixa eu te dizer, quando alguém, mesmo que não consiga enxergar, mesmo com dificuldades, clama ao Senhor, não é a multidão que vai te parar, é o teu clamor que vai parar a multidão, porque Jesus para te ouvir, meu irmão. Entenda nessa noite isso. É o teu clamor que vai fazer a multidão parar, porque o teu clamor vai parar Jesus. E foi o que aconteceu. O texto sagrado diz que a multidão teve que parar e obedecer uma ordem do Cristo que Bartimeu gritava. E dizer a ele aquilo que ele já sabia e que ele fazia. Tem bom ânimo alguns textos, tenha coragem. Ora, isso não faltou a Bartimeu, nunca. E eles param e vão até o cego e o chama e diz: tem bom ânimo. Deus te chamou para parar aquilo que te impede. Não para o que te impede paralisar você, mas ao contrário. Porque você olha para Cristo, sabe quem Ele é, quem está passando. Agora no verso 50, o texto diz que lançando de si a capa, imediatamente, de um salto, dirigiu-se a Jesus. Duas coisas eu queria ressaltar aqui. A primeira é Bartimeu, a segunda é a multidão, a terceira é o Cristo. Jesus, quem é Jesus? Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus, é o Filho de Davi, a promessa, o Messias. Jesus é o único que pode te salvar, te tirar. E eu não estou dizendo salvar de dívidas, eu não estou falando simplesmente de coisas materiais, mas que pode salvar a sua alma e, por consequência, transformar e mudar a sua vida. Só Ele pode. Bartimeu percebeu isso. Quem está passando ali agora é Jesus. O terceiro elemento nessa história é o Cristo. Se a multidão representa o empecilho, o descaso, o desamor, o egoísmo, Jesus representa o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus representa a misericórdia, Jesus representa a graça. Você não merece. Você está nessa situação pelos seus próprios pecados. Jesus não tem nada a ver com isso, mas pela graça, pela misericórdia, pelo muito amor do Pai, Ele vem e Ele escuta você. Percebe isso? Jesus estava passando. Esse Deus que passa sobre a vida de Bartimeu, passa todos os dias, na vida, na casa, na mente, no coração de tantas pessoas, para livrá-las da cegueira. A primeira coisa que Cristo quer livrar é dessa cegueira, cegueira que acomete os homens sobre a terra, uma cegueira espiritual. A cegueira que leva o homem para uma eternidade terrível de fogo, de mal, de perdição, de condenação eterna. Esse Jesus que passou na vida de Bartimeu continua passando sobre vilas, ruas, beira de caminhos. E a sua igreja manifesta esse Jesus através do testemunho, da pregação do Evangelho. Jesus ama você.
E ele passa aí, perto de você. Abra os seus ouvidos essa noite. Verso 50, Bartimeu, quando ouviu esse Jesus, que parou, porque ele sempre vai parar quando alguém clamar com um coração forte, clamar com louvor, clamar com reconhecimento. Ele parou, Bartimeu parou, você pode parar a Cristo. E chamando, ele lançou a capa e de um salto foi ter com Jesus. Duas coisas que eu quero falar, que eu tinha dito. Essa capa aqui, alguns dizem que era uma licença, como que a prefeitura desse para aquela pessoa estar naquele lugar e mendigar. Então essa capa representa para Bartimeu uma autorização para ser mendigo e pedinte. Quando Jesus o chama, ele, pelo um ato de fé, eu aprendo aqui um ato de fé, ele imediatamente joga fora, diz que imediatamente lançou de si a capa. O que significa dizer que quando Deus entra na vida de alguém, não duvide. Você precisa entender que a vida velha e passada tem que ser jogada fora. Como Bartimeu jogou essa capa, que o registrava como um pedinte, um mendigo cego miserável, ele lança fora. Ah, meus irmãos, nessa noite, se Jesus fala ao seu coração, eu quero lhe convidar a jogar como Bartimeu essa capa fora, imediatamente. Se o Espírito de Deus fala ao seu coração, jogue, e jogue rápido. E tome a nova vida que Cristo te dá. Se Deus está falando ao seu coração, jogue todos os empecilhos e dúvidas fora agora. E tome a esperança da promessa que Deus está falando com você. Ele joga a capa, mas não a capa simplesmente. A Bíblia diz que ele levanta-se. O verso diz que ele dá um salto. Bartimeu podia ser cego, mas Bartimeu não era surdo, insensível, nem era mole. Bartimeu era dinâmico. Ele pula e ele diz: agora eu estou pronto para ouvir e atender a voz do Senhor. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nos posicionamos e damos um salto de imediato, saindo da posição que estávamos e dizendo: eu vou caminhar para rumo a promessa, a direção e o caminho que Deus tem me apontado. É o que eu aprendo aqui. E ele chega até Jesus no verso 51. Eis a pergunta que vale 1 milhão. Jesus disse, pergunta ao cego: que quereis que eu te faça? O cego responde: mestre, que eu volte a ver. Parece óbvio, né? Um cego deveria querer a visão. Será? Há tantas coisas que parecem óbvias nessa vida, mas na verdade não são. Os homens têm interesses diferentes, suas almas são corroídas e corrompidas pelo pecado, e eles geralmente não pedem. Poucos na Bíblia pediram, como Salomão, que esteve diante de uma pergunta tão primordial e soube responder. Nós aprendemos aqui, se aprendemos com Salomão, aprendemos com Bartimeu também. Não se pede. Quando você ora a Deus, quando você clama a Deus, quando você grita ao Senhor, e Ele te atende, Ele chega a você, e Ele chega ao seu coração, e Ele pergunta: o que queres que eu te faça, filho? Você precisa saber responder de forma correta, meus irmãos. Bartimeu não pediu outra coisa, mas poderia. Jesus lhe deu essa liberdade. Ele disse: que eu volte a ver. Há muitas pessoas que estão enxergando, mas que estão cegas. Eu poderia parafrasear aqui, dizer que Bartimeu estava cego, mas enxergava. Ele enxergava mais que muitos que têm visão. Ele disse: eu quero voltar a ver, sim. E no verso 52, Jesus responde: vai, a tua fé te salvou. Quando aquele homem abre os olhos, ele vê diante de si a salvação. Por isso o texto fala: a tua fé te salvou. Na verdade, o texto original é curou, mas também salvou. Porque além de ser curado da cegueira, agora Bartimeu viu a salvação. Ele viu Cristo.
O texto diz que ele seguiu Jesus estrada fora. Olha que coisa magnífica, que coisa tremenda, que história magnífica, que texto magnífico, que relato mais profundo, de lições tão profundas para a vida da gente. Eu quero terminar e tirar aqui 4 lições com você sobre esse texto. A primeira coisa que nós aprendemos que devemos ter na vida é a persistência. Meu irmão, não desista nunca. Se Bartimeu tivesse se intimidado pela multidão e não tivesse perseverado, certamente não teria encontrado a cura e a salvação para a sua vida. A segunda coisa que é importante nessa vida é estar com os ouvidos atentos para ouvir Deus. Ele passa, ele fala. Ele fala pela esposa, pelo filho, pelo esposo, pelo irmão, pelo pastor, pela igreja, pela escola bíblica, pelo estudo. Ele fala até por um ímpio, ele fala até com a mula, pela mula. Ele fala, Deus fala. Esteja atento. Esteja atento. Bartimeu era cego, mas ouvia bem. Eu aprendo aqui que essa atenção sobre a vida é muito importante, porque Deus vai falar, Deus vai passar, e nós precisamos estar atentos. A terceira coisa que eu aprendo aqui é entendermos e termos a resposta certa. Tiago diz em sua carta que muitos pedem e não recebem porque pedem mal. E muitas vezes aquilo que pedimos pode destruir as nossas vidas em vez de nos dar uma nova vida. Bartimeu recebeu uma nova vida e não apenas a visão da vista. Como é importante saber responder a Deus de forma correta. E eu aprendo aqui. E por fim eu aprendo aqui que a pior cegueira que há não é a cegueira física, é a cegueira espiritual, cujo mundo vive em trevas. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou os olhos do entendimento. As pessoas precisam ser curadas dos olhos espirituais. Se Bartimeu, meu querido irmão, se Bartimeu era cego da sua visão, Bartimeu não era um cego espiritual totalmente. Pela graça de Deus ele conseguia enxergar e ouvir e perceber que o Cristo ali passava. Que Deus aplique sua palavra ao seu coração e que nessa noite haja salvação nesse lar e uma nova direção para uma nova vida, para a salvação da sua alma e dos seus flagelos. Nós vamos ouvir uma canção, depois voltamos e vamos orar. Deus te abençoe. Senhor.
bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do pecador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Vocês sabem que nele não lembra mais, eu canto a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida completa está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão e vencidas o tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Depois dessa linda canção, vamos orar. Você que colocou o seu pedido no chat, você, meu irmão, que colocou o seu pedido, seu agradecimento a Deus, você que está na aflição, você que nunca fez uma decisão com Jesus, aproveite essa oração. Enquanto oramos, diga a Jesus que você é um pecador, que você se arrepende dos seus pecados e que você o recebe como Senhor e Salvador. Entregue a sua vida a Jesus, entregue a sua casa, entregue a sua dificuldade. Deus é com você. Deus está passando nessa noite. Soberano e eterno Deus, bendito seja o teu nome. Te louvamos, porque o Senhor passa nesse lugar, como passou na vida do Pai. Eu quero te agradecer pelos irmãos que, em gratidão, te louvaram através desse chat, deixando sua gratidão registrada para a glória do teu nome. Muito obrigado, porque o Senhor de fato é bom e tantas dádivas pela graça tem sido derramada sobre a tua igreja e o teu povo que nós não merecemos. Muito obrigado. Pai, queremos também colocar essas vidas que colocaram os seus pedidos, apresentando familiares, sua própria vida, saúde, finanças, preocupações, casamentos, filhos, situações tão diversas que nem posso catalogar na minha mente, mas o Senhor sabe. Eu quero te pedir, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, intervém agora, Senhor, sobre esses corações e vidas e atende segundo o seu poder e vontade o pedido do teu povo, dos teus servos. Senhor, obrigado por essa vida que se entrega agora e que se curva diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores e te recebe como Senhor e Salvador. Muito obrigado. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus sustente. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Pai, que esse texto transforme nossas vidas, como Bartimeu nos ensina que o Senhor passa, nos ensina como nos comportar, nos tira por misericórdia, filho de Davi, de toda a tragédia que o mundo possa ter nos jogado. A despeito de não sabermos como foi a história de Bartimeu, como ficou cego, mas ele disse que eu volte a ver. Que também haja luz na vida dos teus servos, de todos aqueles que escutaram e abrindo seu coração para a tua palavra, crendo e colocando a fé no Senhor. É como nós oramos no nome de Jesus. Diga amém. Bendito seja o nome do Senhor.
Meus queridos, muito obrigado por estarem aqui conosco. Que Deus possa sustentar sua vida, sua fé, porque esse é o Deus que nós servimos, esse Deus tão bondoso e amoroso que sempre está conosco. Eu quero, antes de despedir de você, eu quero lhe convidar, domingo, às 18h30, nesse canal, nós estaremos com o nosso culto de louvor e adoração, e nesta feita nós teremos a ceia do Senhor, e eu quero lhe convidar a participar desse banquete, desse privilégio, mesmo distantes. Vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos para a nossa terceira ceia durante a pandemia, e louvado seja Deus, porque nada pode nos impedir. Então você é o nosso convidado. Também de estar ligado em nossa programação dos jovens, dos TGMs, também na nossa CBD, pelo domingo de manhã, os jovens no sábado ou na sexta, mas os grupos estarão avisando. Tem sido maravilhoso os nossos professores. Vamos começar uma nova revista sobre as cartas do apóstolo Paulo. Eu quero lhe convidar a participar desse banquete. É um banquete. Deus tem usado tremendamente os professores e a coordenação da EBD. E domingo estaremos de volta, tá bom? Você tem um resto de semana abençoado, debaixo da graça e do poder de Deus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a consolação do Espírito estejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Todos. Amém.